Quanto tempo fazia que você não cantava esse hino? Dá uma saudade, né? Nos lembra desse dia grandioso e glorioso. Nós temos estudado sobre o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com o nosso semelhante. As crianças podem sair com toda tranquilidade para a sua classe. O amor gracioso, restaurador de Deus. Por isso que cantamos sobre morar lá nos céus. Qual o adorno desta vida? Tem tudo a ver com o modo como Deus quer que nós vivamos. E na palavra do nosso Deus tem umas histórias de arrepiar, detalhes extraordinários. E nós vimos uma destas no domingo passado, o amor extraordinário de uma serva do Senhor, Maria. E nesta noite nós veremos uma outra história de amor, o amor de um homem pela aliança feita diante de Deus com o seu amigo. E como nós precisamos, irmãos, em nossos dias, valorizar nossa palavra, nosso compromisso, nossa aliança com o Deus vivo e verdadeiro. Então, na palavra do Senhor, no livro ali está 2 Samuel, mas antes disso, eu quero ler com você, lá em Salmos 78. Salmo 78 é um paralelismo entre o amor de Deus para com seu servo Davi, o amor de Davi para com seu amigo Jonatas e as consequências extraordinárias disto. Diz na palavra do nosso Deus, no livro de Salmos, o capítulo 78, no final, ele vem falando sobre os feitos de Deus na história de Israel. Eu gosto de ler os feitos de Deus. E aí, quando ele chega no capítulo 78, versículo 70, ele toca em um ponto que vamos desenvolver essa ideia nesta noite. Diz assim, versículo 70. Também escolheu, isso está falando de Deus, também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Vamos orar mais uma vez. Pai, na beleza de tua santidade, nesta hora te louvamos pela tua palavra viva, pelo teu Santo Espírito que nos ilumina o entendimento e nos edifica nos caminhos do Senhor. Que Ele possa guiar nossos passos nesta noite, na compreensão e vivência de tua palavra eterna, a fim de que também nós possamos enxergar e viver vidas bem-sucedidas do ponto de vista do Senhor. E é no nome do seu Filho bendito que nós te oramos agradecidos. Amém. A história desta noite é a história de Deus que nos ama e nos busca de modo extraordinário. Enquanto estudava essa semana a mensagem para hoje à noite, eu fiquei pensando em vários momentos em que o amor, a graça e a bondade de Deus foi estendida sobre nós, sobre nossa família, ao longo desses últimos 50 anos. E então eu lembrava que exatamente como Deus fez com Davi,
Ele fez comigo, com meu pai, com a nossa família. Lá, morando na terra seca, num lugar chamado Carnaúbas, no Ceará, terra de ninguém, onde o Judas perdeu as botas, e o cão late, fome, 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 e o galo canta, necessidade. Deus foi atrás de meu pai, um homem que andava no caminho da idolatria, e o alcançou, e o tirou daquele lugar, e o levou como presente a Cristo Jesus, o seu Filho, que morreu por nós. E assim, então, meu pai pode nos dar uma herança de fé. E 2 anos depois, ele resolve mudar para a cidade. Ele queria que os filhos aprendessem a ler, e nós andávamos, aqueles 2 anos, para a escola dominical. Nós saíamos 8 horas da manhã, aquela meninada de todas as idades, caminhando para subir, nós chamávamos de serrote, uma pequena serra, e meio-dia a gente olhava do alto e via a igreja pequenininha, de tão longe que ainda estávamos, aquele sol quente que tremia assim. Aí recuperávamos as forças, descíamos correndo a serra para chegar na casa da minha tia, almoçar 2 horas da tarde, 1h30 da tarde, 3 horas começava a escola dominical. Foi assim que eu comecei a ouvir do amor de Deus para conosco. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade, com bondade, eu te atraí. E eu louvo a Deus, porque na sua bondade, na sua graça, na sua benignidade, Ele trouxe o meu pai para conhecer suas verdades eternas, e o tirou de detrás das ovelhas, do gado, e nos levou para nos dar a missão. Eu e mais 2 irmãos meus recebemos o chamado de Deus para pastorear o rebanho do Senhor. Outra graça imerecida de Deus para com a nossa família. E depois disso ele vem salvando os nossos filhos e nos dirigindo os passos ao longo desses anos, agora nos dando netos, e nós oramos que logo, logo eles venham crescer, entender e também crer em Jesus, para que as próximas gerações recebam esse amor eterno e bondoso de Deus para conosco. Deixar para seus filhos, seus netos e as próximas gerações esse legado de fé, do amor, da graça, do perdão, da grande salvação que há em Cristo Jesus, é o maior legado que eu e você podemos prestar aos nossos entes queridos, ao nosso povo amado no Brasil e às próximas gerações. Então, o amor gracioso e restaurador de Deus, a grandeza de um ser humano não é medida pelo que ele tem, mas por quem ele é. Os valores que formam o seu caráter, suas atitudes e ações. Aprendamos com Davi o que torna uma pessoa verdadeiramente grande. O mundo faz seus heróis. Nós vivemos em uma era de heróis instantâneos, né? Agora a internet, o YouTube, né? Essa facilidade de comunicação do dia para a noite, o Zé Ninguém vira um herói nacional, internacional. Mas Deus tem uma forma de nos forjar, de trabalhar em nosso caráter, lapidar nossos erros, nossos defeitos e preparar-nos para refletir a nossa geração e passar às próximas gerações uma herança de fé, um bastão, um legado que tem valor eterno. Isso é o que torna uma pessoa grande, grandiosa, valiosa, algo que tem valor eterno naquilo que você faz. Fomos atraídos a Cristo pela graça restauradora de Deus o Pai, a fim de conclamarmos os povos
a reconciliar-se com Ele. Repito, preste bem atenção. Ninguém está aqui hoje à noite porque foi obrigado. Se é o seu caso, você fala comigo que eu libero você agora. Pode voltar para casa. Vai para casa, meu filho. Você não precisa ficar na igreja amarrado, não é verdade? Mas lembra daqueles primeiros momentos, às vezes há muitos anos atrás, quando Deus foi atrás de você, e de uma maneira graciosa, de mil maneiras diferentes, Ele foi nos atraindo, mostrando a beleza de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo, e Ele vem nos atraindo cada vez mais, até um dia em que nós ficamos frente a frente com a palavra de Deus, com Cristo naquela cruz, o dia em que reconhecemos a nossa pecaminosidade, o dia em que choramos de arrependimento, porque nossos pecados levou a maldição a que o Filho de Deus sem pecado morresse naquela cruz. E aí nós clamamos por perdão, como vimos na quarta-feira passada, o publicano: tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador, eu não sou digno de tua graça, de tua bondade, de teu imenso amor, mas lava-me, perdoa-me, purifica-me com teu amor indescritível. Foi assim que Deus nos atraiu, e é assim que Ele quer atrair outras pessoas, através de mim e de você. Então, a história desta noite fala desse amor gracioso e restaurador. O amor incondicional de Deus para com Davi. Lembra? Davi tinha muitos irmãos, e um dia o Senhor apareceu a Samuel, o profeta da hora, e diz: vá à casa de Jessé e unja um de seus filhos rei. E então foi o profeta. O homem mais conhecido, o homem mais respeitado e mais temido da face da terra na nação de Israel naqueles dias era Samuel, por causa da sua integridade, por causa da sua santidade, por causa do seu comprometimento em andar e viver uma vida vitoriosa diante de Deus e da nação de Israel. Ter Samuel batendo em sua porta, meu amigo, era para tremer nas bases. Imagine então Samuel batendo na porta de Jessé e dizendo para ele: vim a esta casa com uma sublime missão, ungir um de seus filhos rei da nação de Israel. E ele, de todos os filhos, tinha o mais novo cuidando das ovelhas longe de casa, nas montanhas de Belém. Pois não, aqui estão meus filhos. E o Samuel vai olhando um por um, e Deus diz: esse cara alto, bonitão aí, não, o coração dele não me pertence não, ele é mais ele, não serve. E o próximo, e o próximo. Chega uma hora que acabam os filhos. Samuel olha incrédulo. Deus teria errado? Ele nunca errou. Ele olha para Jessé e diz: aqui estão todos os seus filhos? Seja alguma coisa que você não me contou, Jessé? Jessé diz: tem um moleque, o mais novo, ele está cuidando das ovelhas, manda chamar esse filho. Meus irmãos, sabe aquela hora quando a mãe fez aquela comida, está cheirando, né? Às vezes, né, morar perto de quem cozinha bem é assim, às vezes a comida da irmã Linda fica cheirando lá em casa, que dá fome, né? Está na hora do almoço, levanto os meus estudos, corro lá para ajudar a Donizete né, fazer acontecer a boia lá. Assim, a comida estava cheirando, né? E todo mundo com fome, e o Samuel diz: ninguém senta na mesa antes que seu filho esteja aqui. Como que esse pai foi esquecer esse filho? Foi de propósito. Vai me dizer que não foi.
Aquele moleque está cuidando das ovelhas. É terrível quando um pai trata um dos filhos com esse tipo de indiferença. Foi isso que aconteceu naquela família. Mas Deus não esqueceu Davi. Isso é que é o extraordinário, não é verdade? Deus não esqueceu, manda chamar o garoto. Não nos sentaremos à mesa, não vai ter festa aqui hoje, enquanto o ungido do Senhor não aparecer para ser assim, separado para a glória de Deus. Quando você vem a Cristo Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, a palavra de Deus diz que há alegria nos céus, os anjos celebram, porque mais um redimido pelo sangue do Cordeiro, teve seu nome escrito no livro da vida, e aí você vai poder cantar, como cantamos agora há pouco, eu vou morar nos céus, lá nos céus, para sempre. Então Davi sabia o que era ser amado incondicionalmente por Deus. Não era mérito de Davi, era um amor incondicional de Deus. Este amor incondicional, também nós, ao recebê-lo, devemos vivenciar, compartilhar com outros ao nosso derredor. E é o que acontece em nossa história. Agora nós vamos lá para 2 Samuel capítulo 9 e ler esse texto que conecta o livro de Salmos e essa história toda a uma história de graça, amor, restauração. Davi estava agora no trono de Israel. Deus estava lhe dando vitórias extraordinárias, tudo estava indo muito bem, quando o Senhor lhe trouxe à mente um pensamento: Davi, eu tenho sido extraordinariamente amoroso e bondoso com você, mas seus filhos, seus comandantes, e toda a nação de Israel precisa aprender na prática o que é amor, bondade, generosidade, graciosidade, fidelidade, perdão. Lembra do seu amigo Jonatas e aquela aliança que você fez com ele há mais de 20 anos atrás? Eu quero que você cumpra agora, diante dos olhos de toda a nação de Israel. Não sei se Davi teve um sonho, mas eu não tenho nenhuma dúvida que Deus falou de modo claro para Davi. Porque ele então toma uma iniciativa extraordinária, marcante, tanto que mais de 3.000 anos depois nós estamos nesta noite diante do trono da graça de Deus para estudar este feito. Disse Davi, aí em 2 Samuel 9, ele pergunta para os seus chefes do exército, suas autoridades, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonas, meu amigo? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus? Presta atenção a esse detalhe. Não é que eu sou um cara bondoso, mas é que Deus derramou bondade em meu coração. Deus fez transbordar seu amor em meu coração. E eu quero mostrar esse amor e essa bondade de Deus para com esse descendente de Saul. Lembra que Saul era o rei que perseguiu Davi para matá-lo durante 13 anos. Implacavelmente, odiosamente, violentamente, ele tentou matar Davi de 1000 maneiras diferentes, não tinha conseguido.
Agora, 20 anos depois, Davi está se lembrando de um bisneto desse homem, é isso mesmo. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Jonatas, ao contrário do pai, era amigo de Davi, era um homem íntegro e temente a Deus, e que fez uma aliança. Eu vejo Deus em sua vida, Davi, e eu vejo que Deus há de te abençoar extraordinariamente. Eu quero que você saiba que eu pessoalmente jamais levantarei a minha espada contra você, mas eu quero que você jure diante de Deus onipotente, faça uma aliança comigo, que mesmo se eu morrer, mesmo se o meu pai, com todo o ódio que ele tem e continua tendo contra você, alguma coisa de mal me acontecer, você não despejará o ódio que o meu pai semeou contra você, você não despejará, não derramará sobre os meus descendentes no futuro. E Davi, como um homem íntegro, prometeu para o seu amigo na juventude: isto farei. E aqui, mais de 20 anos depois, ele está cumprindo uma promessa que fez a um amigo que já está morto há mais de 20 anos. Olha que coisa espetacular. O Ziba, que tinha sido funcionário de Saul, e que tudo que era de Saul agora pertencia ao reino de Israel, agora ele estava servindo a Davi. Quando é perguntado sobre se há algum descendente, veja a atitude de Ziba. Ziba respondeu ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Como quem diz, há alguém, senhor rei, o cara não vale nada, ele é um aleijado, tentando dissuadir o rei de demonstrar a bondade de Deus para com esse descendente de Jonatas. O amor incondicional de Davi então entra em cena. Davi havia feito uma aliança de amor e bondade para com Jonatas, seu amigo. Mefibosete é o nome dele. Mefibosete significa vergonha destruidora. Você colocaria um nome desse num filho seu? Tem pai que coloca cada nome, né? Olha, se você pretende se casar ou já se casou e ainda espera ter filhos, por favor, pensa bem no nome que você vai colocar no teu filho, não é verdade? Outro dia eu estava pregando num lugar, e aí, chegando na igreja um pouco mais cedo, estava chegando uma família com um garotinho lindo, assim, uns 4 anos de idade. É para puxar conversa com o garotinho, disse: ô, meu garoto, qual o seu nome? Aí falou: Riquelme. Pus a mão na cabeça, dei uma olhada para o pai, né? Isso deve ser um discípulo do Maradona, que agora já está até morto, né? Porque um brasileiro, com tantos nomes no mundo para colocar, quando esse garoto crescer e descobrir que esse nome é de um herói argentino, minha gente, pensa bem no nome do filho que você vai dar, pois este pai deu ao filho o nome de Mefibosete, vergonha destruidora. Quando esse garoto se entendeu por gente com 5 anos de idade, o avô dele morreu, houve a reviravolta, e de príncipe, ele virou um fugitivo. Na fuga, muito pequeno ainda, a serva pegou e jogou ele, devia ser de um palácio, de um lugar no alto, né? Jogou ele pela janela, pela porta, ele caiu lá embaixo, quebrou os dois pés. E aí, naquela época, né, fugindo o tempo todo, sem recurso, a serva amarrou um trem nas pernas dele, e quando realmente, né, fixou aquele osso de novo, um pé estava para uma banda, outro para o outro. Então, o Mefibosete era um coxo, né? E ele morava em Lodebar.
Sabe onde fica Lodebar? Nem eu, né? Lugar de sequidão, deve ser mais para dentro de onde eu morei, lá na terrinha, né? Solidão, provação, sofrimento. Ah, pastor, sabe que muita gente no Brasil hoje está morando em Lodebar? Em palácios, em casas mobiliadas, mas onde falta o amor, onde falta a compreensão, onde falta a graça, onde falta a misericórdia de Deus, onde a bondade do Senhor não está fluindo naturalmente para a glória de Deus, como Deus deseja que assim aconteça. Então não precisa ser cearense, tá? Nordestino, para viver num lugar como Lodebar. Todos nós vivemos neste lugar antes de conhecer a Deus. Éramos estranhos, não compreendíamos e não conhecíamos as promessas do Senhor, não compreendíamos a mensagem de salvação, não tínhamos sido ainda perdoados por Cristo Jesus, ainda não tínhamos sido banhados pela sua graça inefável, restaurados por este amor restaurador, vivíamos em Lodebar. Mais de 20 anos se passaram em esquecimento, medo e solidão na vida de Mefibosete. Aí imagina você. Em 1 Pedro 2, versículos 24 e 25, aí entra a minha e a sua história. O que eu e você temos a ver com essa história de 3.000 anos atrás? Dá uma olhadinha, capítulo 2, versículos 24 e 25, diz assim: eu vou ler o 21 para você acompanhar. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultrajes, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Olha o amor restaurador de Deus para comigo, para com você. Nós estávamos como ovelhas desgarradas, mas Ele carregou sobre o seu corpo para a cruz, e naquela maldita cruz, por 3 horas de densa escuridão, a ira de Deus sobre toda a pecaminosidade da raça humana foi derramado sobre o nosso glorioso Redentor. Para que Ele pudesse se tornar o nosso Salvador, Ele precisava morrer em nosso lugar. Amor gracioso significa o favor imerecido de Deus demonstrado ao homem, primeiramente pela pessoa e obra de Cristo Jesus. Porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras de Deus. Esta é a condição minha e sua. Nós estávamos desgarrados, mortos espiritualmente, lá em Lodebar, onde morava o meu pai,
servindo aos ídolos, em trevas, sem Deus e sem esperança. Se Deus não entrasse na história do meu pai e não o trouxesse ao arrependimento, por amor ao conhecimento de Cristo e à fé, e lhe desse esse presente de salvação, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Porque não haveria um Diego casado com a Suzana, não haveria um Zé Bezerra pregando hoje no lugar do pastor Diego aqui, se a graça de Deus não tivesse nos alcançado lá em Lodebar. Pense no amor de Deus por você ao longo dos anos. Qual é a sua resposta em gratidão a tudo isto? O que isto tem a ver comigo e com você? Como conectar esta história à história de Mefibosete? Misericórdia de Deus para com Davi. Seu pai o esqueceu cuidando das ovelhas, mas Deus diz: traga aquele garoto, eu quero ungí-lo rei, eu quero fazer um homem segundo o meu coração, vou moldar e mudar o seu caráter para que me conheça, para que ande comigo e que espalhe o meu amor e a minha bondade na terra. Davi se recordava bem do dia em que seu pai o esqueceu, propositalmente a cuidar das ovelhas no campo, no exato dia em que o profeta Samuel esteve em sua casa para ungir alguém rei, mas Deus não o havia esquecido. Deus diz em Isaías: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, meu querido, minha querida, eu não me esquecerei de ti. Que amor é esse? Então eu sou imensamente grato a Deus, porque ao olhar para a história do amor de Deus em nossa família, eu vejo muitos e muitos feitos de Deus em demonstrar esta graciosidade, essa bondade, esse amor, essa misericórdia para conosco. A misericórdia de Davi, então, para com Mefibosete. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está lá na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar, no cafuné dos Judas, diríamos nós. Então o rei manda uma carruagem real, com mais outras carruagens, para ir até Lodebar, terra de ninguém. Tragam esse homem aqui. Meus irmãos, eu creio que quando Mefibosete ouviu bater naquela porta e percebeu que se tratava de carruagem real, não era qualquer cavalo, não era qualquer carruagem. Davi mandou a sua carruagem, era uma missão real. Eu creio que aquele velhinho de pernas tortas, ele não era velho aqui ainda, ele devia ter uns 25 anos aproximadamente. Eu creio que o coração disparou, as pernas não conseguia sustentá-lo de pé, porque ele estava pensando: fui achado. Davi vai cortar meu pescoço fora. Por quê? Já não basta a sequidão que eu tenho vivido, fugitivo, amedrontado. Aqueles homens o identificam e colocam naquela carruagem e aumenta a velocidade, daquela Ferrari real, voando baixo de volta para Jerusalém. Cara, que viagem, que angústia, que medo deveria estar Mefibosete. E finalmente, aqueles comandantes se apresentam ao rei e diz: missão cumprida, esse é o homem. E então Davi se dirige a Mefibosete. Ele pergunta: Mefibosete. Disse: eis aqui teu servo, cabeça baixa, de joelhos diante do rei. Mas a história não para aí. A história do amor de Deus vai além disso.
A misericórdia de Deus a Davi agora é derramada copiosamente de Davi para com Mefibosete. Misericórdia significa que Deus é cheio de compaixão e bondade por suas criaturas, e não aplicar a nós a pena que nós merecíamos, condenação eterna. Não, Deus quer nos perdoar, Deus quer nos transformar, e Ele quer ter a cada um de nós participando do banquete das bodas do Cordeiro e da mesa real para toda eternidade. A misericórdia de Deus para conosco, lá em Tito capítulo 3, o apóstolo Paulo, falando sobre essa misericórdia, diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e invejas, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Benignidade é Deus caminhando em nossa direção, com os braços abertos para dizer: filho, filha, eu te amo, e eu quero o melhor do universo para você. Benignidade é isso, é Deus inclinado, caminhando em nossa direção para nos fazer o bem. A benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós temos um grupo que tem estudado escatologia às sextas-feiras. Marcelo participa nesse grupo, e aí um dos líderes estava dizendo assim: pastor, não acredito que a gente vai comer no céu. É mesmo? Jesus, depois que ressuscitou e apareceu aos discípulos, eles ficaram tão perplexos que eles não acreditavam que era Jesus. Jesus disse: tem um pãozinho daquele aí, tem um melzinho também? Você sabe que eu gosto de pão com mel, e quem não gosta de pão com mel, não é verdade? E aí Jesus: dá um peixinho também. Então Jesus comeu pão com mel, com peixe, para dizer assim: meus filhos, lá no céu ninguém vai ter fome não, mas vai ter comida. E aí, quando ele está celebrando a ceia, ele diz: eu não beberei deste fruto da videira, senão quando bebê-lo novo convosco no reino de meu Pai. Vai ter festa no céu, meu irmão. Por quê? Porque os pecadores redimidos, arrependidos, voltaram-se para os braços do Pai, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, fomos justificados pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, pela sua vida reta. Somos uma família eterna, para celebrarmos a misericórdia, a graça, a bondade, o perdão. A minha pergunta é: você vai participar dessa festa? Seu nome já está escrito no livro da vida? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Que Deus é esse? Uma promessa incondicional ao seu servo Davi. E era essa promessa de amor incondicional de Deus para com Davi, para com a sua família, que agora Davi estava demonstrando para com Mefibosete. O amor de Davi para com Mefibosete. Mefibosete, filho de teu servo, comerá pão sempre na minha mesa.
Ah, meus irmãos, pense nisso. O Mefibosete estava ali de joelhos diante do rei, tremendo, morrendo de medo, do instante em que a espada de Davi iria separar sua cabeça do seu corpo. Ele esperava ódio, mas foi inundado pelo amor de Deus derramado no coração de Davi, por ele, por causa da lealdade de seu pai, do amor de uma aliança feita há mais de 20 anos atrás. O amor de Deus derramado em seu coração é para capacitá-lo a amar outras pessoas, a perdoá-los e a demonstrar esse amor de Deus para com essas outras pessoas. Lembra? O amor de Deus para conosco, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pagamento satisfatório pelos nossos pecados. E aí lá em Salmos 103:12 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Esse amor de Deus nos separa do pecado quando nós confessamos e arrependidos nos entregamos a Cristo Jesus. Certa ocasião, conta-se a história de lá na Inglaterra, ali perto do período da Segunda Guerra Mundial, havia muita miséria, muitos pais morreram, muita pobreza, muitas crianças, perderam os pais na guerra e perambulava pelas ruas, e um casal adotou uma criança, e eles tiveram uma ideia fantástica. Eles guardaram os sapatinhos totalmente furados daquele garoto que encontraram na rua, os farrapos da roupa que aquele garoto usava, eles guardaram num lugar especial. E à medida que o garoto ia crescendo, quando ele desobedecia, aí os pais faziam questão de dizer: moleque, presta atenção, vem cá. Aí levava ele lá: esse era teus sapatos furados, tu não tinha futuro nenhum, mas nós te buscamos. Aí contava aquela história do amor deles, E aquele garoto conta então que ele foi tendo ódio por aqueles pais adotivos, tendo ódio por ser levado de volta sempre para aquele ponto onde eles o encontraram. E sabe o que é incrível, irmãos? Deus não guarda os sapatos furados que nós usávamos quando estávamos nos caminhos desse mundo. Nossos trapos de roupa, nosso estilo de corte de cabelo, nossas mazelas com velhos homens e mulheres sem Deus e sem esperança. Quando nos rendemos a Ele, Ele lança para além do mar do esquecimento, para nos perdoar e nos olhar. Você não encontra Davi olhando para Mefibosete: Mefibosete, de hoje por diante, tu vai saber, tu vai ter que comer no meu prato. Aqui mando eu, E aquela cerimônia nojenta de um homem arrogante, prepotente. Não. Ele olha para Ziba, o chefe, e diz: você vai levantar todas as terras do rei Saul, e eu quero a escritura em minha mão, porque elas vão serem devolvidas a Mefibosete. Você vai trabalhar com sua equipe, não mais para mim, rei Davi, você vai trabalhar para Mefibosete. Mas tem um detalhe, Ziba, que eu quero que você saiba: Mefibosete vai comer na minha mesa real pelo resto de sua vida. Não é grandioso e glorioso saber que nós, míseros pecadores, egoístas, arrogantes, prepotentes como éramos, Deus nos perdoou, colocou nosso nome no livro da vida, nos tirou de filhos da ira para filhos do seu amor, e Ele está aguardando e preparando um banquete. Jesus mesmo falou várias vezes, que o rei preparou um banquete e mandou os seus servos ir por terra fora, chamando as pessoas para aquele banquete, e muitos não quiseram, estavam muito ocupados. Disse: então vai atrás dos pobres, dos aleijados, traga a gente, porque meu banquete está pronto e vai ter festa.
né? Jesus está dizendo, vai ter festa no céu, e eu quero contar com você no meu banquete, eu te comprei com meu sangue, eu te redimi, arrependa-se e volte-se para mim, não por ódio, não por pressão. As pessoas gostam de dizer, não, as pessoas não vai por amor, vai pela dor. Eu prefiro que as pessoas enxerguem a graça e o amor de Deus, do que ter que ser pela dor. Deus só usa a dor em última consequência. Por quê? Porque Ele tem um amor gracioso e restaurador, e é isso que Ele nos ensina através do rei Davi. Davi não procura mérito em Mefibosete, ele não dá sermão, ele diz, a bondade de Deus, transformada em amor prático, me fez mandar buscá-lo da terra de ninguém, da terra de Lodebar, para te dar dias de honra, de alegria, de perdão, de servir a esse Deus de seu avô Jonatas, junto comigo, para a glória do meu Deus. Ele levanta Mefibosete, pelo resto de sua vida, você comerá pão comigo em minha mesa. Mas sabe, os dias passam, vem dificuldades, pode haver contratempos em nossas vidas, as coisas podem até mudarem, como mudaram no Palácio Real. O filho de Davi se levantou contra ele, Davi precisou fugir, porque havia se afastado dos caminhos de Deus. Deus estava tratando dele com firmeza. Diante das adversidades da vida, nossa lealdade é colocada à prova. Davi é traído e perseguido por seu filho Absalão e foge. O texto está lá, não vamos por causa da hora ler, mas você pode anotar para ler em casa. Ziba aproveitou aquele momento. Lembra que o Ziba era o servo de Saul, que virou servo de Davi, que voltou a ser servo de Mefibosete. Mas o Ziba não queria ser servo, ele queria ser senhor, e para isso ele estava disposto a transigir com a verdade, a trapacear, até mentir se fosse necessário. Então, quando Davi passou por esse momento terrível e estava fugindo, o Ziba aproveitou, levou pão, levou comida para encontrar com Davi no caminho. Davi disse, que maravilha, me diga. E o Mefibosete, ele mentiu contra Mefibosete, ele caluniou Mefibosete, e ele disse para o rei Davi, ele resolveu ficar lá em Jerusalém, porque ele está esperando que vão restituir o reino do seu pai, Saul, que no caso era o bisavô dele, Saul, a ele. Ou seja, Mefibosete não é esse cara legal e leal, ele não merecia o que você fez por ele, Davi. Esse cara não vale nada. Foi uma calúnia mortal contra Mefibosete. E sabe, meus irmãos, na história da vida, na família e até na igreja de Deus, pode acontecer coisas que eu decepcione você me decepcione, uma pessoa decepcione outra, e você fica, aí você volta lá para Lodebar, e você fica deprimido, desanimado, chateado, não, porque aconteceu isso, eu não vou mais servir a Deus, e fica lá naquele canto, e o inimigo cantando vitória com isso. Quando andamos na verdade, Deus defende a nossa reputação, porque o tempo passou, mentira tem perna curta, e Davi venceu aquela tempestade pela graça de Deus, e Davi volta para Jerusalém, e lá em 2 Samuel 19, quando Davi chega, não sabemos quantos meses, longos meses, porque Davi fugiu, houve uma batalha, 20.000 homens morreram. Depois de tudo isso, Davi volta para assumir o seu trono em Jerusalém, e quando ele chega no palácio, ele toma um susto, porque ele viu um Mefibosete em trapos, ele viu um Mefibosete que não tomava banho há meses, porque ele estava diante de Deus, clamando a Deus, Senhor, Davi é um homem justo,
Davi usou de seu amor e sua bondade para comigo. Deus tem misericórdia de Davi e faça o que for necessário para trazê-lo de volta a esse trono. Deus pune esse filho desleal, traiçoeiro, assassino que é Absalão e restitui a glória do Senhor na vida de Davi. Ele não cortou a barba, ele não trocou de roupa, ele não tomou banho. Então, quando Davi chega e se depara com aquilo, ele diz: mas por que você não veio ao meu encontro? Ele diz: porque Ziba me trapaceou, Davi. Eu pedi para ele, ele sabia, e você sabe que eu com essas pernas coxas não tinha como correr fugindo de Jerusalém. Eu disse para ele: traga-me um jumento, para que eu possa montar e ir atrás do meu rei. Ele me trapaceou, Davi. Olha que coisa extraordinária. Na vida, nós podemos enfrentar dias difíceis, nós podemos até ser trapaceados, mas não devemos trapacear. Devemos perdoar. E ali Davi percebeu que ele tinha cometido um erro, depois de ter feito algo tão extraordinário. Ele acreditou no mentiroso Ziba. Mas a integridade de Mefibosete prevaleceu. Chegou o dia da verdade e ela prevaleceu. O luto e a atitude de Mefibosete falaram por si. Meu querido, minha irmã, meu irmão, quando priorizamos as pessoas mais do que as coisas, Deus nos honrará. E por último, no dia da calamidade, Deus poupará a nossa vida por causa do sangue da nova aliança. Não é tremendo? Mefibosete não foi morto porque Davi havia feito uma aliança com seu avô, que agora estava morto, mas a aliança estava de pé. E o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, celebrou a ceia e ele disse: meu sangue será derramado por você, pecador. Mas se você reconhecer e arrependido crer em mim, o sangue desta nova aliança, quem tem o Filho tem a vida. Você passa a pertencer à família de Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. E no dia da calamidade, o próprio juiz do universo já disse que quem nele crê não será condenado. Você já foi restaurado pela graça de Deus e o sangue da nova aliança. Você já teve sua paz com Deus resolvida. Você tem confiado no Senhor para defendê-lo à medida que o serve em amor. Davi buscou uma maneira de retribuir com gratidão a amizade de Jonatas. E o que você fará para retribuir a amizade de Cristo em te retirar das trevas para a luz? O amor gracioso e restaurador de Deus. A grandeza de um ser humano não é medida pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Os valores que formam seu caráter, suas atitudes e ações. Aprendemos com Davi que o que torna uma pessoa grande de verdade são os valores pelos quais ele vive. Fomos atraídos a Cristo pela graça restauradora de Deus. Nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite, ou poderemos chegar diante do trono da graça de Deus e dizer: eu quero entrar no seu céu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era isso, eu era aquilo. Não. Quando diante do trono do juízo, você for perguntado: por quê devo deixar você entrar no meu céu?
Qual será a sua resposta? Mefibosete não entrou no palácio em Jerusalém por méritos próprios. Davi não assumiu o trono de Israel por méritos próprios. Foi Deus quem o colocou lá. Foi Deus quem o capacitou a perdoar todo o ódio que Saul, ao longo de 13 anos, andou derramando, tentando matar ele e os seus familiares. Davi esqueceu tudo, Davi perdoou tudo, porque o amor de Deus e a bondade de Deus foi infinitamente maior. Por isso ele pôde perdoar um bisneto de Saul e tê-lo na mesa de sua casa, para mostrar para todos os seus, lá nos céus, haverão coxos e aleijados, ricos e pobres, pretos e brancos, de todas as línguas, tribos, povos e nações. Teremos pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro, formando essa legião de redimidos pela graça e o amor restaurador de Deus para conosco. Não sei, Marcelo, se você consegue passar aí o vídeo que tem no último slide. Será que consegue? O vídeo que tem no último slide. Vou chegar aí, ó. Teria que apertar aí no rodapé dele, quando você coloca o mouse aí, no rodapé que tem o lugar do volume, vê se você consegue. Aí, clica para ir aí. Alguém pode desligar essas luzes? Vamos ver se vai. Será que... Ele volta, isso, vai até o final, Marcelo, de novo. Vê se consegue. Dê volume aí. Será que consegue, Marcelo? Não tem volume. Deixa eu tentar colocar no meu aqui, Marcelo, pelo menos aqui. A vida algumas vezes parece uma arena esportiva. Precisamos de disciplina. Disciplina de um atleta, do vigor de um esportista. Consegue aumentar um pouquinho esse volume aqui? Encontramos regras justas. Perdemos nossas posses, nossas coisas preciosas. Na vida, os conflitos se agigantam. As diferenças nos dividem, nos separam. Nossa motivação se escoa, a vontade se vai e nos sentimos desanimados. As dúvidas dançam em nossas mentes. Como recobrar a motivação? Como conquistar os nossos alvos? Como trocar as lágrimas pelo riso? Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão conosco. As escolhas ainda estão diante de nós. Desistir ou continuar é uma destas escolhas. Posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer de novo. Minha maior motivação não perece, não vacila, não apaga. Minha maior motivação é a glória daquele que me fez. E por causa dele, posso recomeçar. Tecnologia aplica essas coisas lá, gente, né? Está lá, era para aparecer direitinho, mas a mensagem é a seguinte. Ah, pastor, eu ainda estou em Lodebar. Não sei por onde começar. Então o autor desse vídeo diz, você pode recomeçar. Não importa onde você estiver. Se você tiver a humildade de vir para o Senhor Jesus
e dizer: lava-me, sara minhas feridas, restitui a alegria da minha salvação. Se você ainda não tem Cristo, você dizer: Senhor, perdoa-me, como eu vivi tanto tempo longe do Senhor, deixei-o fora de meu coração. Senhor, transforma-me e faça-me alguém que compreende e vive esse amor gracioso e restaurador em meu lar, em meu trabalho, em minha geração, em minha família, em minha igreja, para que eu possa mostrar o amor do Senhor para conosco. Vamos inclinar nossa cabeça nesta hora. Não sei exatamente onde você está em relação a tudo que ouviu. Existe um Deus que te ama, que providenciou para que seus pecados fossem perdoados, para que o seu nome fosse inscrito no livro da vida, para que o Santo Espírito de Deus habitasse em seu coração, para que a alegria da salvação e a paz de Cristo seja uma herança gloriosa e bendita no dia a dia de sua vida, em seu coração. Se você já aceitou a Cristo como Salvador, você precisa lembrar que o mundo, que a nossa velha natureza e que o arqui-inimigo de nossas almas quer roubar essa paz, essa alegria de viver. E aí ele vai semeando coisas como Ziba na história de nossa vida para tentar nos enganar, tentar roubar a nossa paz com Deus, nossa alegria, nossa razão de ser e de viver, nossa motivação de viver para a glória de Deus. Mas se isso aconteceu com você em algum instante, você tem feridas que precisam serem saradas, que precisam serem curadas, então diga para o Senhor Jesus nessa noite, entregue isso para Ele. Diz: Senhor, lava as dores de minha alma, cicatriza as feridas de meu coração, porque um dia as feridas dos meus pecados te levaram à cruz, à morte, ao Hades, mas o Senhor ressurgiu e me perdoou, e me fez um filho seu, e me aguarda na glória para na tua mesa celebrar por toda a eternidade. Então restitui a alegria da minha salvação e usa-me em minha geração para mostrar este amor àqueles que ainda não te conhecem. Se essa é a sua situação e você gostaria de nesta hora orar e fazer essa aliança com Deus e clamar por esse poder restaurador da sua vida, como uma pessoa que já recebeu Jesus, mas que enfrenta tempestades e precisa dessa graça restauradora, pode levantar a sua mão e baixar em seguida: pastor, ora por mim, eu enfrento tempestades, mas eu reconheço que só Cristo pode sarar minhas feridas, e eu quero que Ele faça isto em uma aliança de amor incondicional. Eu quero servi-lo, amá-lo, adorá-lo e espalhar a sua glória em minha geração. Alguém pode levantar a sua mão e baixar de seguida. Amém. Há mais alguém? Eu preciso de ti, Senhor. Lave e limpa meu coração, restitui a alegria de minha salvação, para que eu possa viver soberanamente na tua graça e vitoriosamente como teu servo. Mais alguém? Amém. Amém. Talvez você ainda não tenha Jesus, você se encontra com Mefibosete, ainda longe da bênção de Deus, mas você entendeu a mensagem desta noite, foi simples para que você entendesse, e você disse: Senhor, eu quero recomeçar te pedindo perdão pelos meus pecados, eu quero recomeçar convidando o Senhor para vir morar em meu coração, eu quero entregar meu coração e minha vida, eu quero te servir pelo resto de minha vida, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Alguém pode levantar a sua mão e baixar em seguida, o culto vai terminar, eu vou sentar ali no escritório, explicar e tirar suas dúvidas e orar com você. Ó Deus de misericórdia e graça, tu conheces cada coração aqui presente, e o Senhor os trouxe porque queria falar a eles. O Senhor disse que sua palavra não voltará vazia, mas fará o que te apraz. Senhor, enche nossos corações de gratidão, sara as feridas daqueles que enfrentam ou enfrentaram tempestades e que precisam dessa graça restauradora.
restitui-lhes a alegria de sua salvação nesta hora, e que nesta nova aliança eles sejam libertadas para viver e celebrar a vitória do Senhor dia a dia para a tua glória em nossa geração. Continua a falar aos nossos corações, Senhor, pelo resto de nossas vidas, lembrar que saímos de lugares como Lodebar, estamos indo para a glória do nosso Pai Celestial, e que este amor libertador, perdoador e transformador é um cálice que enche nossos corações e que precisa transbordar para aqueles à nossa volta que, como Mefibosete, tanto necessitam. Dá-nos graça nesta nova semana para vivermos vitoriosamente em Cristo Jesus, pois em seu nome glorioso nós choramos agradecidos. Amém. Ao toque do hino, oração silenciosa, agradecemos a sua presença, que Deus os leve em segurança e paz nesta nova semana. Nosso muitíssimo obrigado. Que Deus os abençoe.